aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Falei que eu vinha dar um oi aqui para vocês, não falei? Muito bem, eu sou a professora Marita e hoje a gente vai ter aula de matemática. Mas aí eu trouxe uma amiga minha muito querida para me ajudar nessa aula ao vivo aqui, que é a professora Arabel. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todos bem, na sua casa, na sua família. Sou a professora Arabel e hoje, junto com a professora Marita, vamos trabalhar com a nossa querida matemática do sexto ano. Isso mesmo! E hoje a gente vai trazer aqui para vocês gráfico de setores. O que será que são gráficos de setores? É uma novidade hoje aqui para vocês, não é mesmo? Mas vamos lá! Antes disso, a gente precisa ir para alguns lembretes. Acessem o aplicativo, não esqueçam de fazer as atividades lá do Classroom para poder contar a presença de vocês, mas também lembrando que esta aula vocês podem assistir também pelo YouTube e pela TV aberta. Sabia disso? Essa é a novidade da aula de hoje do sexto ano. Vocês vão poder conversar conosco, mandar as suas dúvidas, participar e interagir das nossas perguntas, com os nossos exercícios. Mande o seu recadinho pelo chat do aplicativo ou você que está assistindo lá pelo YouTube, lá nos comentários que a gente vai receber tudo isso aqui e conversar com vocês. Isso mesmo, eu já estou aqui com o meu celular em mãos. Você já está com o seu celular em mãos para poder olhar? Vibrar aqui, minha gente. Claro, olha aqui, tem um monte de gente dando oi. Olha, um beijo bem grande para vocês, para todos vocês que estão assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa novidade da nossa aula ao vivo. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá. O que a gente vai trazer aqui hoje? Eu já falei um pouquinho no começo, que a gente vai falar sobre gráfico de setores. Alguém aí que está me assistindo já conhece gráfico de setores? Você já viu gráfico de setores, Arabel? Eu já vi. É um gráfico bem bacana. Ele pode ser colorido, ele pode ser tridimensional, sabe? Pode ser plano, mas ele é bem bacana de trabalhar. Muito bem. Mas antes, vamos aquecer um pouquinho? Vamos lá. Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui em Curitiba tá um frio, mas um frio. Então, pra gente aquecer um pouquinho, a gente vai lançar um quiz para vocês. Prestem atenção. Vocês já conhecem alguns objetos circulares, certo? Bom, a gente já tem na nossa casa vários objetos circulares. Então, marque a alternativa que tem exemplos de objetos circulares. Será que o caderno é um objeto circular? Será que o celular é um objeto circular ou o anel? Você que está aí no aplicativo, marca aí enquanto a gente conversa um pouquinho aqui com vocês sobre as características desses objetos. E quem está pelo YouTube... Faz lá no comentário, responde pra gente, porque eu vou falar, viu, Marita? Eles já conhecem bastante de geometria plana. Tenho certeza que os alunos, como está aparecendo aqui, eles já sabem essa resposta. Muito bem. Será que o caderno é um objeto circular, Arabel? Vamos pensar no nosso caderno. Olha no caderno de vocês. Olha aí, o caderno, ele é um objeto circular? Acho que não. Ele é um quadrilátero. Lembra que a professora Neumar e a professora Giane conversaram com vocês sobre polígonos? Por que ele é um quadrilátero? Porque ele possui 4 lados e 4 ângulos. Então, ele é um quadrilátero, certo? E aí, o celular, Arabel, o que você acha? O celular é bem parecido com o caderno, né, pessoal? Quadrilátero também. Agora tá ficando muito fácil. Não vai falar mais nada. Agora eu vou ver aqui as respostas, ver se os alunos acertaram. Ixi, aqui Nossa, todo mundo acertou. Bombou. No seu bombou também? Todo mundo que tá falando aqui pelo YouTube, lá nos comentários, já acertaram aqui de lavada. E qual será que é a resposta certa? Anel. Comigo teve aqui 86% de acerto, sabia? Ganhei de você então, amiga. 73 não. Espera aí que tá entrando mais, tá atualizando, 94%. 94%. Esses nossos alunos são demais, não é verdade? Muito bem. E aí, quais outros objetos circulares vocês conhecem na casa de vocês? A gente trouxe alguns exemplos aqui. Presta bastante atenção aqui, ó. Aqui a gente tem um alvo e a gente trouxe esse alvo de propósito para vocês. Sabe por quê? Porque o alvo, ele tá marcado com a flecha bem no centro. Mas tem uma outra coisa que a Arabel, minha amiga Arabel, né, observou quando a gente colocou essa figura. Conta para eles, Arabel. Vocês estão enxergando essa flechinha aqui, ó? Tá, ela sai lá do centro do alvo, que é o centro da circunferência, e vem até a bordinha do alvo, que é aquela bordinha da circunferência.
Esse espacinho, ele é um elemento da nossa circunferência. O nome dele é raio. Então, é bem importante a circunferência, o centro, o raio, e essa figura tem muito... Essas figuras vai mostrar para vocês muito mais coisa. Sim, preste bastante atenção. Olha essa figura aqui, Arabel. É uma mesa circular. E o que está acontecendo nessa mesa circular? Está repartida em partes iguais, certo? Então, a mesa circular está repartida em partes iguais. Se eu vou repartir em partes iguais, eu vou trazer também um outro elemento aqui. Olha esse aqui, que representa o quê? Um relógio. Um relógio. E aqui a gente está dividido em 2 ângulos, certo? A gente também, vocês já tiveram aula sobre ângulos. Olha, estou recebendo uma coisinha aqui, vou ter que te interromper, amiga. O quê? O André de Paranaguá está perguntando aqui por que não apareceu a pizza. Nossa, é verdade, nós Quando você esquecemos da falou pizza. de repartir, ele escreveu aqui, ó. Já que podemos repartir uma circunferência em partes iguais, por que está faltando o exemplo da pizza? É verdade, Arabel. Nossa, nós esquecemos da pizza. E realmente a pizza, ela é um objeto, né? Ela tem o formato circular, não é objeto, né? Porque a gente come. Ela tem um formato circular e esse formato circular dividido em partes iguais, certo? Muito bem. Mas aí, para a gente dividir em partes iguais, a gente tem que falar das medidas dessa circunferência. E eu sei que o que, Arabel? Você sabe quanto que mede uma circunferência completa? Ah, eu sei. E você aí em casa sabe? Tenho certeza. A professora Giane e a professora Neumar também já conversaram com Já falaram eles. sobre isso, não é já mesmo? Falaram. Mostraram os instrumentos de medida também? Isso. Mostraram. Uma circunferência completa, ela sempre vai ter 360 graus. Tudo bem, pessoal? Guarda essas informações, tá bom? Círculo, circunferência, 360 graus e divisão em partes iguais, ok? Daqui a pouco a gente vai misturar tudo isso. Isso mesmo. Você vai acompanhar direitinho. Mas aí, a gente também tem uma outra ideia de divisão de círculo ou circunferência em partes iguais, que é o relógio. Esse relógio aqui é um relógio de ponteiros chamado relógio analógico. Esse relógio analógico, ele tem o formato circular, esse exemplo que a gente trouxe, tem um formato circular e ele marca as horas. Presta atenção que tem um quiz e a gente já vai ver as opções aqui. O ponteiro maior, que é este ponteiro aqui, mede os minutos, indica os minutos. E o ponteiro menor indica as horas. Que horas esse relógio está marcando? Vão lá, né, no aplicativo de vocês, responder se é a letra A 8 horas ou se é a letra B 12 horas. E vocês que estão no YouTube... Respondam aqui para mim também, que eu estou acompanhando vocês pelo YouTube. A gente trouxe esse exemplo do relógio porque, assim como foi comentado da pizza, são representações daquilo que a gente estuda na matemática, né? Então, dentro das horas, que horas o relógio está marcando? O formato circular, mostra para você a divisão em partes iguais, né? Os ponteiros formando os ângulos. Então, todas essas situações, nós vamos juntar essas informações para a nossa aula de hoje. Você tem que ficar bem ligadinho. Isso mesmo. E a gente pode observar o quê? O ponteiro maior, que é o dos minutos, está marcado ali, está marcando 12. Mas esse 12 é 12 minutos? Não, porque quando ele está exatamente no 12, é como se fosse 0 minutos. Porque a divisão dos minutos são mais partezinhas, ok? Muito bem. Muita gente respondendo aqui, ó. Tem muita gente, né? Aqui também. Então, o que acontece? É como se fosse 0 minutos. E o ponteiro das horas está marcando aonde? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deixa eu ver aqui se o pessoal respondeu certo. Maioria. Maioria acertou aqui. Alguns ainda deslizaram. Mas eu acredito que com essa atividade, você que deslizou, vai com certeza aprender até a ver as horas pelo relógio de ponteiro. Então, são 8 horas. Mas, Arabel, sabe o que está chegando aqui para mim de pergunta? Nossa, tem um monte de gente aqui que pergunta também. Sabe o que está perguntando? 8 horas da noite ou 8 horas da manhã? Você acha que faz diferença?
Na marcação do relógio, não faz diferença. Não faz diferença, né, porque pessoal? 8 horas da manhã e 8 horas da noite, os ponteiros vão estar posicionados do mesmo jeito, ok? Porém, se a gente pensar em partes do dia, faz muita diferença. Faz muita diferença, porque 8 horas da manhã é uma parte pequena do dia. O dia acabou de começar, parte pequena. 8 horas da noite, já escureceu, já aconteceu um monte de coisa, o dia já está acabando, né? Porque 8 horas da noite são 20 horas. Isso mesmo. Né? Então, aí já foi uma parte maior do dia. Outra informação que nós estamos deixando para você aqui. Até agora a gente foi dando pistas, dicas de tudo aquilo que vai acontecer na aula de hoje. Estamos falando muito sobre partes. Isso né? mesmo. Sobre pedaços. E o que da matemática você consegue lembrar? Que operação da matemática que você lembra, Marita? Que trabalha com partes. Lembra da divisão? A divisão. Mas a divisão também pode ser representada numa escrita de fração. Então tudo quer dizer, fala a mesma coisa, né? Então quer dizer que 8 horas, tanto faz da noite ou do dia, é uma fração do dia, certo? Ou seja, eu posso dizer, Arabel, que 8 horas é como se fosse uma porcentagem do dia? Amiga, pode. Uhul! Pode. Porcentagem também vai trabalhar com partes. É uma representação de uma quantidade. E isso tudo vocês vão também juntar na aula de hoje. Veja só. Isso mesmo. Então, vamos aproveitar Vamos e fazer lá. um treino? Treinamos. E a gente gosta muito de jogar. E vocês gostam de jogar? Então, a gente trouxe uma trilha. Esta trilha, vocês vão começar a fazer as respostas para a gente poder caminhar nesses pedacinhos aqui. Muito bem. A primeira questão traz o quê? Quanto é 10% de 60 graus? É a letra A, 6 graus, letra B, 60 graus ou a letra C, 0,6 graus? Vão interagindo aí no chat. Agora não é quiz, hein? Interajam no chat do aplicativo e no chat do YouTube para a gente poder comentários saber. Do YouTube. Aí agora aqui vou conversar, vou dar uma pausa aqui com você, minha amiga. Vamos ver uma conversa bem perto aqui. Bem perto do ouvido? Bem perto do ouvido. Porque nós falamos de porcentagem do dia, hora. Falamos de divisão de circunferência de 360 graus. E agora misturamos porcentagem com grau, isso pode acontecer? Pode. Porcentagem, eu posso trabalhar com graus? Podemos misturar. É a mesma porcentagem lá da loja? É a mesma porcentagem da loja, mesma porcentagem de desconto e de acréscimo. A porcentagem, então, ela vai aparecer num monte de lugar. No nosso dia a dia, o tempo todo, amiguinhos. Lembra, ó, quando vocês puderem sair de casa, comecem a observar que a porcentagem está incluída no nosso dia a dia, em todo lugar, a todo momento. Mas 10%, mas como é que eu posso calcular 10%? Já foi conversado com vocês nas aulas anteriores, que 10% é uma parte do 100%. Que parte do 100% é esse 10%? Então eu tenho que pensar, quantas vezes o 10% cabe dentro do 100%? Você sabe, Arabel? Eu sei, e o pessoal do Colégio João de Barros, que está assistindo e participando, da Escola Padre Antônio Vieira, que também estão participando, o Matheus Filipe da Silva, Escola Padre Antônio Vieira, garanto que eles estão participando e resolvendo isso aqui. Vamos voltar aqui para a nossa continha, né? Então, nessa situação, que eu vou começar pela mais fácil, nessa situação, nós temos 10% de 60 graus. Esses 60 graus, pessoal, representa o nosso todo, o nosso 100%, né? Se nós formos comparar com a porcentagem. Então, Marita, presta atenção na minha aula. Eu tô vendo aqui as interações. O 10%... Tem bastante gente conversando com a gente. Ai, comigo também. Eu quero mais conversar do que falar. 10% cabe quantas vezes dentro do 100%? Bom, deixa eu pensar. Eu vou precisar de mão emprestada. Você me empresta a sua mão? Fazer o quê, né? Então, olha lá. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar quanto? 50. Se em uma mão eu tenho 50, na outra mão eu também vou ter 50. Então, quer dizer que os 10 dedos dão os meus 100%. Então, 10 vezes o 10% vai dar 100%. Então eu peguei o 100 e dividi em 10 e deu 10.
Então, é a décima parte. A décima parte. Se nós pegarmos o nosso inteiro, que é 60 graus, e dividir por 10, temos a resposta. Isso mesmo. Temos a resposta. E aí, eu vou dar mais uma dica de cálculo mental, Vai que lá. já foi trabalhado com vocês. Dividir por 10 é como se eu eliminasse um zero. Então, se eu eliminar o último zero ali, o zero das unidades dos 60, eu vou ter o quê? 6 graus. Muito bem, mas olha, eu tenho Como é que certeza. foi aí no chat? Ai, foi muito bom, viu? Aqui Olha, também. muito bom. Olha, eu tô gostando de ver como os alunos do 6º ano do estado do Paraná são muito espertos. Olha, o Daniel Purcotti, do Colégio da Polícia Militar, parabéns. Natan Dias Bento Fernandes, do João Cândido Ferreira, super parabéns. Muito bem. Vamos lá, para mais uma. Agora, Você. Ai, eu ia passar a bola para ela, mas Eu falei que eu comecei, e você vai continuar. Vou fazer tudo sozinha hoje. Ok. Muito bem. Aqui a gente tem que pensar o quê? 20% de 50. Bom, se a gente já está fazendo umas dicas com vocês de estabelecer relações, 20% é o quê do 10%? 2 vezes, ok? Mas, sabia, Arabel, que agora a gente está com 50 graus e não 60. É outro inteiro. É outro inteiro, exatamente. Mas eu posso usar o mesmo pensamento dali. Quanto seria 10% de 50 graus? Duvido que você acerte. Eu tenho tempo para pensar? Não tem tempo, porque os alunos já estão aqui ó, muito mais rápidos que você. 10% de 50 graus são 5 graus. Sim, porque só você fez o quê? Eliminou o zero. Então, se 10% de 50 graus é 5, 20% vai ser quanto? Letra A, 4 graus ou a letra B, 10 graus? O que apareceu aí para você, Arabel? Tá aparecendo disparado aqui os 10 graus, letra B. Muito bem, o pessoal acertou. Aqui também, teve bastante gente que interagiu aqui e deu 10 graus. Isso aí. Agora é com você, viu? Nem dei tempo para ela. Ela nem deu tempo de eu escolher. Vamos lá. 5% de 60 graus. 3 graus, 1,2 graus. Pensa em tudo que você já fez. Pensa naquele raciocínio de dividir por 10. Pensa que a gente pode fazer uma multiplicação na porcentagem e dobramos o valor para 20%. E agora, ó, o nosso inteiro é o mesmo. Será, amiga, que tem alguma relação dos 10% para os 5% que vai acontecer do 6 para a resposta daqui? Eu sei. Você acha tem que acontece? Relação. Sempre tem relação. A matemática é gostosa por causa disso. A gente consegue estabelecer relações. Eu sei que 5% é metade do 10. Então, os 5% sendo metade do 10, também temos uma metade da relação dos valores. Lembra que a gente pediu para vocês escreverem que porcentagem é uma relação de proporcionalidade? A proporcionalidade é ser dobro, é ser metade, triplo. Né? Então, sempre que aparecer essa palavrinha, nós estamos falando de proporção. E ela vai acontecer com todos os valores envolvidos, tá? Então, quer dizer que se 10% é 6 graus, 5% de 60 só pode ser 3 graus. Vamos para mais uma? Agora essa eu quero responder, amiga. Vou deixar, porque agora eu vou acompanhar quem está respondendo lá no YouTube. Acompanha aí que a gente já vai fazer essa interação. E aí, 50% de 90 é 45 graus ou 4,5 graus? O que vocês acham? Bom, nós estamos estabelecendo relações. 50% é o que do 100? 50% é metade. Lembra que a Arabel falou aqui? Acabou de falar. Metade, dobro, são relações de proporção. Então, se vale a metade para a porcentagem, vale também a metade para onde? Vale também a metade para o valor. Então, metade de 90 graus vai ser o quê? Ai, professora, essa conta é muito difícil para eu fazer de cabeça. É nada, seu bobo. Mas tudo tem um jeito. Porque matemática não tem uma linha única para você caminhar. Não tem um único caminho para você chegar na resposta certa. A minha amiga Marita aqui vai te explicar um jeitinho bem bacana de você usar cálculo mental para resolver as continhas. E assim você ganha tempo nos exercícios
e não vai ficar achando que a matemática é sempre Isso difícil, mesmo. porque tem muito cálculo. Sim. Tudo está na sua cabeça, veja lá. Olha só, o 90, eu vou contar para vocês. O 90, a gente consegue decompor o 90 em 80 mais 10. Concordam comigo? Metade de 80, 40. Metade de 10, 5. Então, só pode ser o 45. Isso aí. Vamos lá? Vai lá, Arabel. Olha, agora mudou, hein? Difícil, mudou. Né? Fiquei com mais difícil. Difícil, mas vamos lá. Lembrando de tudo aquilo que nós já fizemos, das relações que existem entre porcentagem e valores, vamos a uma outra possibilidade. Se eu já sei o 10% dos 60 graus e já sei os 5% dos 60 graus, 10% mais 5%, 15%. Isso eu posso fazer com a porcentagem, eu também posso fazer com o valor da resposta. Exatamente. O 6 mais o 3, o 9. O 9. E agora, para a gente poder conseguir caminhar, a gente vai continuar caminhando, a gente vai pensar no 70% do 100. Nossa, agora misturou tudo, né? Mudou tudo. Muito bem, olha, eu vou até coçar minha cabeça aqui. 100%, certo? Equivale ao meu inteiro. Quem é meu inteiro aqui agora? 100 graus. Então, quer dizer que 70% vai equivaler a 70 graus. 70 graus. Muito bem. Ficou uma relação de 1 para 1. Isso. 100%, 100 graus. 20%, 20 graus. 70%, 70 graus. Porque a proporção se mantém de 1 para 1. Muito bem. Mas, Arabel, o que será que tem a ver porcentagem com ângulo? Olha, a gente viu que a porcentagem aparece num monte de lugar. E é agora que a gente vai mostrar para vocês, dentro do título da nossa aula, de construção de gráficos de setores, o que vai acontecer com a porcentagem com os ângulos, tá? Fizeram ali um tudo junto e misturado e pensaram que o quê? O gráfico de setores, que é o nosso famoso gráfico de pizza. Pizza, muito bem lembrado no começo da aula, hein? Vamos dar um zoom nesse gráfico aí que a gente Olha vai lá. construir? Olha o que a gente preparou para vocês. Preparamos um gráfico de setores. Aqui. Olha, a nossa circunferência, onde aqui a gente vai aprender hoje a construir o gráfico de setores. Uma coisa que eu quero falar. A gente falou que a porcentagem é uma relação de proporção. Isso. E é a representação de um valor. O nosso gráfico aqui no Zoom é bem maior que o nosso gráfico aqui da tela. Isso vai dar problema? Não. Não vai, não é? Não vai. Então vamos mostrar para eles como é que Porque vai a gente funcionar. vai trabalhar de forma proporcional. Mas o gráfico de setores é muito importante aqui na matemática entender que ele precisa trazer alguns elementos. Ele precisa trazer o título, né? Porque se a gente só apresentar um gráfico sem o título, o pessoal não vai saber do que está se tratando, de qual é o assunto. Tem que ter a legenda, porque o gráfico de setores é um dos gráficos que eu acho mais bonito. Você gosta do gráfico de setores? Eu acho ele muito bacana também. Porque ele traz, a gente pode explorar as cores e de forma que fica tudo ali junto numa mesma circunferência. Exatamente. Muito bem. E para que é usado o gráfico de setores? Vocês sabem? E aí, Arabel, você sabe? Olha, o gráfico de setores mostra para nós aqui as pesquisas, né? Uma representação de pesquisas, as pesquisas estatísticas e no nosso exemplo, o Pedro fez uma pesquisa sobre biomas, né? E a professora Priscila, que está lá do Colégio Estadual Arnaldo Busato de Pinhais, tenho certeza, acompanhando a nossa aula, vai dar aquele apoio para os alunos dela nas aulas que ela vai reforçar também. Muito bem, Priscila. Obrigado pelo apoio que você dá pra gente, viu? Muito bem. Pesquisa estatística. Isso aí. Olha, o gráfico de setores, ele tem uma função bem importante para pesquisa estatística, que é o quê? Quando a gente faz gráfico de barras ou faz gráfico de linhas, a gente consegue determinar alguns valores, certo? Mas o gráfico de setores, ele é muito usado para aquelas pesquisas onde a gente tem dados muito grandes. Por exemplo, milhares de pessoas, milhões de espécies, né? Muito grande. E aí a gente consegue trabalhar no gráfico de setores de uma forma mais visual, porque a gente trabalha com as porcentagens, tudo bem? Tudo aí. Isso é que tem a ver o grau com as porcentagens, porque o gráfico de setores, ele está numa circunferência, e a medida da circunferência é em porcentagem. Opa!
Medida da circunferência em graus. E a gente vai dividir esse graus em porcentagens. Né? São as partes. Isso. Mas aí, se a gente parar para pensar, biomas, mas biomas não é das ciências? É lá das ciências, e a gente conversou com o professor Fabiano. Isso mesmo. Né, que já trabalha com vocês no 6º ano. Ele disse que biomas não é um assunto que o 6º ano trabalha, mas que lá no comecinho da aula, no comecinho do Aula Paraná, foi falado da diferença do biótipos e o abiótipo. E abiótipos. Não é? Então, aqui no nosso exemplo, o Pedro fez uma pesquisa de um trabalho escolar sobre biomas brasileiros. Como a gente não sabe ainda o que é o bioma, existem 6 grandes biomas terrestres no Brasil: Amazônia, o Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Que se você mentalizou o mapa do Brasil agora, você já percebeu que são partes, espaços territoriais do nosso país, que já não é mais nem ciências isso. Então tem a ver com geografia? Com geografia também. Ah, então biomas, o professor Fabiano deu um spoiler pra gente e deixou a gente falar para vocês que biomas é um conjunto de coisas do ambiente que faz com que prevaleça uma espécie ou outra. Então, o que o Pedro fez? O Pedro foi fazer uma estimativa, ele queria organizar uns biomas, o bioma do Amazônia, para saber quais as espécies que tinham nessa Amazônia. Só que ele não foi lá contar e ele nem foi procurar no Google, ele foi fazer uma estimativa. Então ele imaginou, ele pensou o que poderia ser. Pela localização da Amazônia, região norte, né? Isso. A floresta amazônica. Muitos rios. Né? O clima lá para cima é bem mais quente. Isso, chove bastante também. Então, o que aconteceu? Ele organizou uma tabela com as possibilidades que ele achava, tá? Então, esses dados aqui, gente, não são dados reais, são dados fictícios, onde o Pedro imaginou que poderia ser assim o bioma da Amazônia. Aonde ele tinha 50% de peixes, 10% de mamíferos, 25% de aves, 5% de répteis e 10% de anfíbios. Mas, professora Marita e professora Arabel, não tem a porcentagem aqui do lado. Como é que eu sei que eu estou falando de porcentagem? Ah, porque uma tabela de valores usados na estatística, ela vem toda organizadinha. Para isso que serve a tabela, isso. Certo? Então, uma pesquisa é grande, a gente pega todos os dados, organiza, separa cada um na sua categoria. Separamos aqui peixe, mamífero, aves, répteis, anfíbios. Total é característica? Não, gente, total é lá para o final que a gente vai usar. E tudo isso que ele organizou em porcentagens. Então, a leitura da tabela está dizendo tudo para você. Vou trabalhar com as espécies do bioma da Amazônia. Lembra lá no gráfico de setores que a minha amiga Marita falou que tem que ter título e legenda? Aqui também a gente tem um título. É uma tabela que fala dos biomas da Amazônia, as espécies relacionadas e a quantidade em porcentagem, somando tudo, vai dar o 100%. Muito bem. Já conversamos sobre a tabela, organizamos os dados, vamos trabalhar, né, minha gente? Aí, porque a gente está aqui para poder trabalhar com a matemática. Vamos conversar aqui, ó, também Giovana de Maringá, Escola Vital Brasil, Thalita do Colégio Benedita de Londrina. Mais alguém aí? Veja aí no chat quem é que está participando. Aqui no chat eu tenho gente de Ponta Grossa, eu tenho gente lá de Cambará, eu tenho gente de Assis Chateaubriand. Mas olha aqui, Arabel, eu vou deixar um quiz para eles. Isso aí. Tá bom? Lá no aplicativo. Vamos encontrar o ângulo, porque eu quero dividir a minha circunferência em partes. Quanto seria 50% dessa circunferência total? O total da circunferência é 360 graus, que equivale ao meu 100%. 50% a gente já conversou que é metade. Vai ser 180 graus, 50 graus ou 2 graus? Corre lá no aplicativo para responder e também no YouTube para interagir. Eu quero ver quem é que tava. Enquanto isso, a gente vai conversando. Lembra, Arabel, que você já falou para mim que a relação entre a porcentagem também vale para o valor? Vale para o valor. Vale para o valor. E foi o nosso aquecimento no na nossa trilha. Isso. Né? Fizemos as porcentagens em cima de graus. Isso. Para você poder a tua cabecinha já está pensando direitinho lá nas divisões, nas partes. Isso. Para poder resolver esse quiz aqui.
Muito bem. Então, se 100% é 350, opa, 360, lê direito, 360. Marita. 50% vai ser quantos quanto? graus? Lembra daquela relação que nós falamos, né, Marita? Falamos lá o que o 50% é do 100%? Metade. Então, vai ser quanto? Essa mesma metade vai acontecer aqui também. E para eu descobrir a metade, é só eu fazer o quê? Dividir por 2. Tem Então, alguma divisão mais fácil que a divisão por 2? não tem. A tabuada do 2, ela é tão facinha, gente. Então, eu posso pensar que o 360, vamos trabalhar cálculo mental? Vamos. 360 pode ser o 300 e o 60. Metade de 300, 150. Vou guardar esse valor. Guarda na cabeça o valor. Metade de 60, 30. 150 com mais 30, 180. Certo. E no nosso gráfico, a metade vai estar aqui. Vamos fazer um zoom nesse Vamos gráfico fazer um aí? zoom nesse gráfico aí, ó. Olha a nossa metade aqui, ó. Metade do gráfico. Então, eu vou pôr em outra posição para vocês poderem perceber que o gráfico, ele pode, né? Independente do lado que ele tiver, gira o nosso gráfico aí, ó. Independente do lado que ele tiver, vai continuar sendo metade, certo? Muito bem. Vamos continuar, Abel? Quem era o próximo? Então, 180, quem era o próximo? Os mamíferos. 10%. Agora você vai conversar um pouquinho com eles. Então, vamos lá. Existe relação entre valor absoluto, que nós falamos do grau, da hora, e o valor porcentagem. Por que a professora está falando dessa diferença? Porque porcentagem não é o valor real da coisa. A porcentagem é a representação, tá? Então, como nós falamos lá no comecinho, você acha que tem pouco peixe na Amazônia ou muito peixe na Amazônia? Ah, tem uns 1000 peixes, uns 384 mil peixes. Então, para não ter esse problema da representação absoluta, foi colocada a porcentagem, né? Isso mesmo. Mamíferos, o Pedro acha que tem um pouco menos, né? Tem peixe mamífero? Não tem peixe mamífero. Claro que tem peixe mamífero. Tem peixe mamífero? Lógico que tem peixe Qual mamífero. peixe que é mamífero? Baleia mamífero. Ai, meu Deus, mas então se ele é mamífero, ele não é peixe. Pois então, aí vamos deixar o professor Viu? Peguei Fabiano Arabel. resolver isso com vocês. Vamos voltar aqui para a matemática, que a gente é o nosso, né, o nosso domínio aqui. Qual é melhor a relação? a gente ficar na Melhor matemática. Mas é bom lembrar sempre que matemática tem relação com todas as disciplinas. Isso mesmo. Qual é a relação entre o 10 e o 50? O que o 10 é o do 50? Lembra que a gente falou da proporção? Dobro, metade, triplo, né? Isso. O 10 é o que do 50? A mesma coisa vai ser esse valorzinho que você vai descobrir para nós do 180. Corre lá no aplicativo para responder se é 5 vezes ou se é a quinta parte. E você que está no YouTube também interage. Vai Vamos olhar ver aí, aqui que eu tô Arabel, com o para ver o gráfico que a na gente está mão. fazendo aí, ó. Vamos ver. Muito Ixi. bem. O que você acha que é? 5 vezes ou a quinta parte? Mas não é a mesma coisa, Arabel? Não. O Se que eu você preciso prestar inverter atenção? no sentido da pergunta. Se eu estou perguntando do 10 para o 50 é uma coisa. Se a pergunta fosse do 50 para o 10 é outra coisa. Ah, então o 10 é menor que o 50. Isso. E então ele é quantas vezes, né? Quantas vezes o 10 vai caber dentro do 50? Isso, então ele é uma parte do 50. Uma parte do 50. Se ele é uma parte do 50, ele é a quinta parte. parte, porque eu preciso de 10, de 5 vezes, vezes o 10 para dar 50. Quinta parte. O pessoal do Isso. YouTube tá arrebentando aqui. Aqui também. Vamos lá, então é só eu dividir por 5 que eu vou encontrar o 10. O 10. Vai valer para o 180? Vai valer para o 180, porque nós falamos da proporção, não é mesmo? Isso mesmo, então 180 dividido por 5 vai dar 36 graus. 36 graus. No então, nosso gráfico 3D. No nosso gráfico 3D, ele vai ser esse pedacinho aqui, ó. Deixa eu grudar aqui. Aí, ele vai ser esse pedacinho aqui. Então, gira o gráfico, veja se ele muda. Não muda. Então, em qualquer lugar que o gráfico, que esse 36 graus tiver, Ele vai valer a mesma representação. Vai valer a mesma representação. Que no nosso caso é essa pontinha aqui,
e essa pontinha aqui. Que já matamos 2 respostas daquela nossa tabela. Isso. Não é? Porque haviam 2 espécies que representavam os 10%. Mas, Arabel, olha o que está acontecendo aqui. Eu fiz a gente vai resolver o mesmo exercício de um outro jeito. Porque se eu estabeleci a relação entre os valores, eu também posso estabelecer a relação entre as porcentagens. Qual a relação entre o 10% e o 100%? O que vocês acham? Vamos lá, corre lá, interage com a gente no chat, responde no aplicativo. O que vocês acham? Qual a relação que eu posso estabelecer entre o 10% e o 100%? 10 vezes ou a 10ª parte? O que você acha, Arabel? 10 por 50, né? Ajuda os nossos amigos. Nem vou contar. Claro que vai, nós estamos na aula ao vivo, como é que você não vai contar? Porque se eles lembrarem lá do nosso comecinho das aulas, do comecinho da nossa aula, nós já fizemos essa divisão. Entendi, porque ela não vai contar. Essa resposta já foi dada, eu não vou falar. Então essa resposta já foi dada. Isso a gente já fez, verdade, já foi dada mesmo. Por isso que ela não vai contar, porque vocês já sabem. Sabem que é o quê? Que é a 10ª parte. Então eu posso pegar o 360 e dividir por 10, que vai dar os mesmos 36 graus. Muito bem. Isso quer dizer que 36 é a 10ª parte dos 360. Isso. Assim como o 10% é a 10ª parte do 100. Isso mesmo. E aí, a gente consegue então responder os mamíferos e os anfíbios. Lá na pesquisa que o Pedro pensou. Mas e aí, Arabel? Falta ainda preencher o 25% e o 5%. Aí eu acho que isso vai ficar para o pessoal resolver em casa, né? Mas nós falamos várias vezes aqui da relação de metade, de soma. Então, se você retomar aqueles passinhos que nós fizemos lá na nossa trilha, você tem condição de relacionar o 5 com o 10. Tem condição de relacionar o 25 com o 50 e dessa maneira conseguir preencher o que falta dessa tabela. Sabe o que eu vou? Eu vou dar um spoiler para eles. Eu não acredito, eu não quero ajudar os alunos. Eu vou contar, sabe por quê? Porque depois a professora Giane vai ver se vocês acertaram, porque, né, vai ser para umas próximas aulas, mas eu vou dar uma dica. O 25%, ele é metade dos 50, certo? 25% é metade dos 50. Uma relação de metade. Relação de metade, sempre a proporção. Parece que repete o tempo inteiro. Não é que repete o tempo inteiro, gente. Mas é o que vai acontecer, por isso que é fácil. Mas quer ver uma outra coisa? Se eu descubro o 25, eu consigo descobrir o 5 também. Que relação que você vai usar para fazer essa? A 5ª parte. A 5ª parte. Viu, gente? Lembra da 5ª parte que nós vimos aqui? Como que eu consigo encontrar a 5ª parte de algum valor? Dividindo por 5. Muito bem. Não é? E aí, no nosso gráfico, a gente pode pensar aqui, ó. O 25% não é a metade, do 50%? O nosso 50% não deu aqui esse 180? Olha que legal aqui, ó, gente. Então, aqui a gente tem o nosso 25%, que é a metade da metade. E ele pode aparecer em qualquer lugar aqui, que ele vai continuar sendo os meus 25%. Vamos aproveitar, traz esses 25% aqui de novo. Vou trazer aqui de novo. Vamos aproveitar esses 25% e pensar na circunferência inteira? Vamos. Vamos pensar? Vamos pensar. Se aqui em vermelho nós temos 180 graus. Isso. Metade da metade, 90 graus. Opa! Já. Né? Em quantas vezes essa parte verde aqui cabe na nossa circunferência inteira? 4 vezes. 2, 3, 4. Então, esse pedacinho é o que da nossa circunferência inteira? 1/4 da nossa circunferência. 1/4 da nossa circunferência inteira. Estão vendo, pessoal? Tudo se relaciona.
Não tem como eu trabalhar fração separado de porcentagem, não tem como eu trabalhar porcentagem separado de fração. E mais pra frente, vocês vão ver também que não tem como a gente trabalhar separado de decimal. Decimal. Tudo é a mesma coisa, certo? Aí, aqui eu trouxe uma coisa, ó. Aqui é o nosso, quanto? 36 graus. 10%. 10%. Aqui não é 5? Olha lá. 5% é metade do 10. Eu preciso de 2 valores de 5 para formar o 10. E assim eu comprovo para vocês que existe essa relação da metade. Ok, pessoal? Muito bem. Já que a gente já deu bastante spoiler, agora vai ficar como tarefa para vocês em casa pensarem quantos graus que vai ser o 25% e quantos graus que vai ser o 5%. Que na próxima aula, a professora Giane vai conversar com vocês e contar isso para vocês. Mas sabe o que eu queria também dizer para eles, Arabel? Eu queria dizer um oi para todo mundo que então, tá falando diga aqui um com a oi gente, para alguns, né? pode dizer. Vamos lá aqui. Tem o Christian Batista de Santana de Oliveira, ele é do Colégio Bela Vista de Londrina. Tem a Ticiane Ferreira Maciel, Thaís Gabriela, do Colégio Estadual Benedito João Cordeiro. Quem mais? Jadiele Diniz, que está adorando a nossa aula. Obrigada, Jadiele, de coração. Sabe o que a Eloana Carneiro falou pra gente? Fala aí. Ela falou que a matemática é a melhor matéria. Ai, Eloana, eu concordo com você. Tem o Pereira Paz também, que também está falando aqui que ele é de Foz do Iguaçu, se chama Gabriel, tem 10 anos e está nos assistindo e está amando essa aula. Tem mais alguém aí? Aqui temos a Pamela de Arapongas, eu pedi um olá. Olá, Pamela. E quem mais? Ai, Arabel, sabe o que eu tenho... Christian Batista, já falei. Sabe o que eu tenho que te contar, Arabel? Fala, tem gente com saudade de você aqui. Ai, Marita. gente, eu também tô morrendo de saudade de vocês. Mas sabe o que eu tenho que te contar, Arabel? Tá na hora da gente se despedir. Passou rápido, né? Passou muito rápido. Olha, quando a aula é boa, o conteúdo é fantástico, Isso. Os alunos são maravilhosos e a gente gosta do que faz, a aula passa que a gente nem vê. Isso. Mas antes de despedir, eu tenho um recadinho para eles. Vamos lá. O meu recadinho é o seguinte, gente. Acessem a plataforma da Matific, porque lá tem um monte de jogo de porcentagem, de gráficos e também de frações e decimais. Sabia disso, Arabel? Você já jogou? Já joguei com Matific, trabalhava com os meus alunos também nessa plataforma. Eles gostavam, a aula era bem bacana, fica muito dinâmico trabalhar com o jogo. E hoje a nossa aula começou com um joguinho, não é? E vocês, dentro daquele joguinho, quanta coisa vocês conseguiram resolver? Muito bem. Dado o nosso recadinho, a gente precisa retomar um pouquinho o que a gente... Sabe o que eu mais gostei na aula de hoje? Fala. Eu gostei que a gente misturou porcentagem com grau. Sabia e tudo disso? Isso virou o nosso lindo gráfico. Nosso lindo gráfico, que vai continuar na próxima aula, certo? Bom, gente, então um beijo bem grande para vocês. Se cuidem, tá bom? Que logo, logo eu tenho certeza que tudo isso vai passar e a gente vai estar junto, não é, Arabel? Isso aí, um beijo para vocês, fiquem bem e até a próxima aula.